Bom dia, bom dia, bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma live. Vamos entrando, já vamos escrevendo de qual cidade você está me assistindo. Se é daqui do Espírito Santo, fora do Espírito Santo, fora do país. Vamos dar sequência ao tema endometriose. Semana passada, retrasada, trouxemos a Vanessa, nutricionista da equipe, para a gente estar falando com essa visão mais nutricional da endometriose. E hoje temos uma convidada mais do que especial, Maria Eduarda, que inclusive já entrou aqui, que ela é médica, ela é endócrino, e a gente vai dar essa visão mais metabólica, essa visão mais voltada para uma medicina integrativa a respeito da endometriose. Legal? Endometriose é uma doença realmente que prejudica demais a qualidade de vida da mulher. Está extremamente relacionado, né, com processos inflamatórios, alterações hormonais, pasme, até a questão do intestino. E existe um tratamento, né, que vai muito além do que é preconizado de uma medicina tradicional. E é isso que a gente quer abordar aqui para todos vocês. A Duda já entrou e vamos lá, que vamos decorrer sobre esse tema. Duda já está aqui, vou convidá-la. Só um minutinho, Duda. Duda, vamos lá, vamos fazer um bate-papo aqui bem interessante sobre endometriose. Hello, Duda! Olá, bom dia, tudo bom? Bom dia nessa terça-feira chuvosa aqui no Espírito Pois Santo. é, o tempo muda aqui, O tempo mas a mudou. chuva é boa. Domingão, sol danado, e hoje tá com aquele climinha assim, parecendo de São Paulo, meio tenebroso, né? Vamos dizer É, assim, chovendo. vamos dar uma refrescada. A gente não está acostumado com isso, né? Eu tô acostumado a abrir aqui a janela e ver a galera fazendo stand-up, a galera jogando beach tennis, a galera fazendo Sim, cabo havaiana, e hoje tá tudo parado aqui, né? é assim mesmo, Legal, conforme o Bruno. tempo. Muito bom ter sua presença aqui. Obrigada, tá, Já pelo convite estávamos novamente. sentindo falta, né? E é muito legal a gente trazer colegas como você, parceiros, que têm essa visão, compartilha dessa visão de uma medicina que vai além de algo tradicional, cartesiano. Até para as pessoas que estão aqui, que nos acompanham, é importante a gente trazer uma outra visão dessa medicina que nós defendemos, uma medicina integrada, que tem uma visão que vai além, né, só de se tratar sintomas. Algo que a gente enxerga que vai dentro ali da raiz dos problemas. E, e é isso que a gente quer falar, né? Hoje o tema é endometriose, estamos no mês das mulheres. Eu Sim, comecei essa sequência há 2 semanas atrás com a Vanessa, que é nossa parceira nutricionista. Falamos aqui bem didaticamente sobre alimentação anti-inflamatória, estilo de vida, como realmente isso realmente faz diferença no tratamento da endometriose. E agora quero trazer uma visão médica. E quais uhum, tratamentos hoje que a gente pode estar sem dúvida nenhuma, preconizando os nossos pacientes. A gente tem aqui hoje as canetas emagrecedoras, que a gente vai falar sobre isso, o que faz toda a sim, diferença. Terapias injetáveis que nós trabalhamos e vemos uma uhum, diferença muito grande. E, claro, a sua visão, né, dentro dessa parte metabólica, dentro dessa parte de inflamação, intestinal. Então, é um tema que uma live é difícil a gente esgotar. sim, Mas a gente ficaríamos vai dias tentar falando. aqui colocar de uma maneira bem didática e eu quero realmente que você se apresente mais uma vez, que tem pessoas novas chegando aqui, e fale a Obrigada, respeito da sua formação. A gente lá da clínica, a gente gosta muito do seu trabalho com essa visão endócrina, obrigada. essa visão integrativa. Eu tenho certeza que isso faz toda a diferença na, no tratamento das pacientes. Tá. Bom dia, pessoal. Meu nome é Maria Eduarda, sou médica, né? Eu atuo na área da endocrinologia e medicina do esporte. Então, assim, chegam pacientes também com esse perfil de endometriose para eu tratar, muitas vezes junto com a parte da ginecologia, né?
para que a gente tenha aí também a intervenção, muitas vezes necessária cirúrgica. Vi até um comentário deixa eu ver aqui, da Elisa, né, falando sobre a questão da endometriose agora, da cirurgia. Então, assim, tanto da parte cirúrgica quanto da parte hormonal. E é além também de tratar com hormônio, né? A gente tem que pontuar a parte do sistema imune, da parte intestinal, que é muito importante. Então, hoje o tratamento da endometriose, ele não tem que ser visto como era, né, anteriormente, lá atrás, aquela parte mais conservadora, só passa anticoncepcional, uso contínuo, Isso. não é isso. Então, assim, estamos aqui para esclarecer dúvidas, né? Esclarecer o cenário, porque eu acho que é importante o paciente chegar no consultório, eu explico, porque muitas das mulheres não sabem o que é a endometriose, né? Isso. Perfeito, Dudu. Então, assim, é muito legal. Ó, pessoal, vai deixando aqui só. Grazi Rise, minha paciente está aqui. Legal, que bom ter você aqui. Vamos lá, pessoal. Já vão deixando as suas dúvidas. Poxa, já uma pessoa, Elisa, aqui falou, não queria operar endometriose. Vamos falar sobre isso, né? E Duda, já vamos falar aqui, na sua visão, o que de fato é endometriose, né? E já vou deixar uma outra pergunta aqui. Quais são os Uhum. sintomas a respeito do que realmente... E por que realmente é uma doença extremamente incapacitante para algumas mulheres? Então, a endometriose é uma doença crônica, né, inflamatória, e a gente caracteriza Então, por ó, uma pre... pessoal, só interrompendo. Pode. Inflamatória. Grave esse nome. Porque o tratamento vai em cima disso. Inflamatória. Então, vamos lá. Exato. Né, e a gente tem caracterizada pelo tecido endometrial, aquele tecido que reveste a camada do útero, fora do útero, né? Que pode estar em ovário, pode estar nos ligamentos uterinos, pode estar no peritônio, né? Que é onde reveste os órgãos ali da nossa pelve também, intestino. E aí a gente tem que avaliar, porque tem um desequilíbrio hormonal, que a gente tem uma predominância estrogênica, mas em contrapartida a gente também tem uma resistência da progesterona. Então, assim, a gente tem que ser muito assertivo, cada paciente responde de uma forma, né? Porque a gente tem que entender como que é esse metabolismo hormonal de cada paciente. E os sintomas, né? O mais frequente, que é dor pélvica, aquela cólica intensa, que muitas vezes incapacitante, né? Tira a qualidade de vida da mulher. Tem a questão também da dispareunia, que é aquela dor na hora do ato sexual. A irregularidade menstrual. Entra também em questão da infertilidade. Algumas mulheres, né, relatam essa dificuldade da questão da ovulação, porque a gente tem aí alteração do ciclo, né? E também alteração da parte intestinal, né? Do hábito intestinal, Que aquela tá. menstruação excessiva, Isso, fluxos muito E aí, Duda, intensos. e aí eu já pergunto aqui, é fantástico. Então, como você mesmo disse aqui, é uma doença que é inflamatória e ao Uhum. mesmo tempo ela tem essa predominância estrogênica. Então, o tratamento nada mais é do que a gente focar nessas duas vertentes aqui, certo? Então, já cai por terra usar anticoncepcional, né? Já cai por terra usar só anticoncepcional, que é o tratamento, assim, clínico preconizado. Ó, você vai Uhum. tomar aqui uma pílula, vai tomar um medicamento que você vai, teoricamente, dar uma mascarada, enxugar gelo, você vai simplesmente dar uma sobrevida para a mulher em relação aos sintomas, mas não necessariamente você está atuando diretamente na raiz do problema, que é a parte hormonal, a predominância estrogênica. E aí já deixo bem claro aqui que boa parte das predominâncias estrogênicas também leva uma alteração da tireoide, pode levar ao Sim, hipotireoidismo com certeza. e inflamação. Inflamação decorrente a um estilo de vida totalmente errado. E a gente pode falar abertamente aqui depois com mais clareza, sedentarismo, sono ruim, alimentação pró-industrializada, tudo que envolve processo inflamatório, que começa a nível de intestino. Então, Uhum. uma inflamação a nível intestinal que leva uma resistência insulínica, inflamação sistêmica. E aí não é incomum pegar mulheres acima do peso, né, com endometriose.
né? Não é incomum a gente pegar boa parte, né, Duda? Acho que boa parte das mulheres que estão acima do peso tendem a ter uma chance maior de endometriose. Por quê? Obesidade está relacionado com inflamação, predominância estrogênica e alteração da tireoide. E alteração a nível intestinal. O que realmente me deixa muito triste é saber que o diagnóstico, eu quero saber por que o diagnóstico às vezes é tão tardio. Às vezes mulheres chegam com um diagnóstico e demora 3 anos, 5 anos, 7 anos para fechar diagnóstico. Por que é tão difícil fechar diagnóstico para endometriose, Duda? É porque, assim, hoje em dia a gente tem que ser assertivo no método de imagem, né? E às vezes não necessariamente o médico ele pede, né? É, E no momento certo, pedir na fase certa para a gente avaliar. Então, eu acredito que seja isso. Também a questão de mascarar, né? Somente com o uso do anticoncepcional, aquele uso exato. contínuo, e a gente às vezes não vai conseguir identificar foco só quando a gente tira, né? Isso, exatamente. Então, Duda, é exatamente. Às vezes uma mulher já está usando anticoncepcional, ó, há anos, há Uhum. muito tempo, está mascarando os sintomas, faz um exame de imagem lá e não aparece nada. Faz uma ressonância magnética, tem Sim, pequenos focos, né? Então, são dois fatores. Não é incomum a gente atender mulheres que já usam anticoncepcional há muito tempo, muitos anos. há muitos anos, e realmente o método de imagem pode dar muito falso positivo, falso negativo, pode, mesmo fazendo ressonância magnética. Então, o diagnóstico ele é clínico, laboratorial, né, exames de sangue e médico. E, desculpa, Sim, de imagem, de vamos dizer assim, imagem. de imagem. Então, vamos pensar aqui. Então, a mulher que preenche aqueles critérios de dor, tudo que você falou, dificuldade para engravidar, uma menstruação forte, tudo que você acabou de dizer aqui. Laboratorialmente, a mulher tem lá PCR aumentado, tem homocisteína, ou seja, toda a parte Uhum. laboratorial alterada, uma insulina acima de 15, certo? Tem uma resistência insulínica, tem um hipotireoidismo, um estrogênio lá em cima e progesterona baixa, e faz lá um exame de imagem e aparece o SOPS. Então, muitas vezes, né, nenhum desses três aparece ou o diagnóstico muitas vezes é fechado através de manifestação clínica. Então, o diagnóstico se torna um pouco mais difícil porque realmente você tem que ter esses três critérios aqui e, infelizmente, boa parte das mulheres estão usando anticoncepcional há muito tempo que vai mascarando os sintomas, certo? Exatamente. Legal, legal. O que mais, Duda, que a gente pode estar falando aqui a respeito da endometriose? Falamos dos sintomas, falamos aqui da Isso. parte hormonal, inflamatória, e é claro que Vamos a gente vai pensar. falar da cereja do bolo, que é a tisepatida, que realmente a boa parte Faz, das tem mulheres feito uma estão aqui para diferença. entender, né? Tem feito. Mas eu acho que é bom a gente abordar a parte também do sistema imune, né? Quando a Fantástico. gente fala do intestino, mas do sistema imune, por quê? Hoje quando a gente identifica esses focos fora do endométrio, o nosso corpo ele entende que é um corpo estranho que tem ali. Então ele ativa esse sistema imune para a gente conseguir retirar. Então a gente tem ativação, né, que são das células inflamatórias. A gente está querendo é como se fosse tirar aquele corpo estranho que na verdade é um foco. Então é muito Uhum. importante que a gente trace também uma conduta em cima disso. E a gente pensar nessa parte, né, de sistema imunológico, a gente tem um estilo de vida saudável, né? Envolve alimentação, envolve a questão do manejo do estresse. Isso, nossa, eu vejo muito no consultório pacientes que realmente são muito estressadas, a gente tem essa dificuldade no tratamento em si, né? Questão do sono, a parte do álcool também, né? Você sabe, o álcool, o tabagismo, e entra também a questão da suplementação, né? Que a gente também tem um arsenal aí de ficativos, de Muito. suplementos que são muito benéficos para tanto da É, parte via oral quanto da parte de injetáveis, né? Que a gente consegue otimizar mais para esse tratamento. exatamente, Duda. Como você disse aqui. E aí, a minha ajuda aqui falou aqui, ó, só tem endometriose no endométrio? Não, né? Tem realmente os Não. fora. O próprio conceito pode você aparecer no peritônio, você pode ter
é, ali fora nas trompas, você pode ter na bexiga. Então, realmente, você pode ter endometriose fora aí do sistema, do aparelho reprodutivo da mulher, né? Pode ir para o aparelho urinário, sistema Sim, digestivo e tudo. E você falou sim. muito bem da parte imunológica, a respeito do cortisol. E eu vejo que realmente hoje, né, um dos tratamentos que eu mais realmente foco, um dos tratamentos que eu mais dou importância ali é o manejo do estresse. O estresse realmente hoje está totalmente associado com o desenvolvimento de doenças autoimunes, Uhum. doenças que vão além do burnout, mas as pessoas não associam o estresse com imunidade. Zero, não associa. Se você tem, olha só como é que é uma cascata. Se você está estressado, você dorme mal, você ativa ali um cortisol, não dorme bem, dormir mal, você aumenta ali o processo de inflamatório e dorme mal, aumenta a compulsão. Se você aumenta a compulsão, você tende a comer mais carboidrato refinado. Se você come carboidrato refinado, rouba a sua energia, você não consegue fazer atividade física, você entra no ciclo que é totalmente, talvez, irreversível para algumas. Não é um ciclo irreversível, mas um ciclo que a mulher não consegue sair. Estressada, dorme mal o processo inflamatório, aumenta a compulsão alimentar, ela acorda de manhã já querendo comer um pão, querendo comer um doce, e só ativando ali a insulina alta, e fica nesse ciclo. E não é incomum a gente tratar a endometriose e a mulher já está usando anticoncepcional há muito tempo, não tem tanta resposta, ela passa para o médico integrativo, passa para uma consulta sua ou comigo, e a gente dá uma visão muito clara. Olha, o tratamento específico não é só o anticoncepcional, você tem que mudar seu estilo de vida. E há 2 semanas atrás, como eu fiz uma live com a Vanessa, a gente falou de alimentação, a gente falou abertamente disso aqui. Mas hoje eu quero falar realmente de tratamento médico, né? Qual é a suplementação via oral? Qual que é a suplementação focada para o intestino? Qual que é hoje os tratamentos injetáveis? Qual que é realmente essa pegada da tizepatida, que realmente trouxe uma vertente muito interessante para a endometriose, que vai além da parte do emagrecimento. Então, eu quero realmente destinar essa live falando de tratamento específico para a endometriose. Mas vamos deixar claro aqui, ó, a base, o alicerce, começa com mudança de estilo de vida, ok? A gente não vai passar o caminhão na frente dos bois. Ah, é só tomar uma tizepatida dose baixa e tá tudo certo? Não. Começa com mudança de estilo de vida, ok? Então tá claro aqui para vocês que a alimentação tem que ser totalmente anti-inflamatória. Tá claro aqui para vocês que a alimentação tem que fazer atividade física, porque por si só, né, Duda? Isso já melhora muito, mas muito, Muito. muito, né? Fala da sua Essencial. experiência, né, a respeito disso, né? De mudança de estilo de vida, tudo, para depois a gente entrar mais a fundo sobre a suplementação e tratamento. Então, o estilo de vida ele muda, né? Assim, vamos pensar na ordem mesmo, a questão do sono, né? Da privação do sono, a gente ter ali horas de sono, qualidade, isso muda, porque a gente interfere na parte hormonal também, então a gente não tem aquele no outro dia acordar e já se alimentar uma preferência por carboidrato ou ficar o dia inteiro beliscando. Tem a parte também da saúde intestinal, né? O consumo de fibras, proteínas, gorduras de forma bem equilibrada, de acordo com cada plano nutricional. Então, porque também é de predominância estrogênica, mas a gente tem que lembrar que o estrogênio ele passa, ele vai ser eliminado pelo intestino. Então, se eu tenho ali uma desbiose, uma SIBO, uma SIFO, alguma alteração intestinal, eu vou reabsorver esse estrogênio. Então, vai ser um ciclo que vai piorar. Então, por isso é tão importante a gente cuidar da nossa saúde intestinal. E também quando a gente fala do peso, né, que interfere diretamente pela parte da resistência à insulina, da questão do lembrar que gordura, né, o adipócito ele produz estrogênio, então a gente tem que melhorar essa composição corporal também. Citocinas pró-inflamatórias, né? Os Exato. adipócitos, e realmente, então, é isso, né? E Duda, a Manuela perguntou assim, ó, eu sempre tomei anticoncepcional para um hormônio tipo anticoncepcional para tratar a endometriose. Por que o anticoncepcional me faz muito mal? Sim, isso é comum, infelizmente, as mulheres chegarem com essa queixa que usam e não melhoram. Hoje a gente sabe que 2/3 das mulheres que têm um diagnóstico de endometriose, elas vão usar
o anticoncepcional, mas que em algum momento não vai ser suficiente, né? Porque a gente tem que tratar como um todo. E cada hormônio, cada anticoncepcional, se for um anticoncepcional combinado ou só uma progestina, a gente tem que a gente chama de farmacocinética, que é como aquela medicação atua no nosso corpo. E nem sempre vai atuar da mesma forma. Por isso que a gente tem que individualizar muito. Algumas pacientes a gente introduz, não se adapta, então a gente tem que alterar, porque a gente tem que prezar pela melhora clínica, né, da paciente. Então, não necessariamente colocar um anticoncepcional via oral, né, combinado aí e vida que segue. Não. A gente tem que avaliar como que essa mulher vai responder frente a isso. É muito simplório você só dar uma pílula para tratar Sim. alguma coisa e ver o que acontece. Cada corpo responde de uma maneira. Isso é uma medicina que foge do que a gente preconiza, que é uma medicina personalizada, customizada. Como você falou, cada pessoa metaboliza de um jeito. E qual é a fase da vida da pessoa, né? Exatamente. E aí eu volto para a primeira pergunta aqui, lá atrás, que a Elizabeth, ela falou assim, bom dia, obrigado pela live, vou operar minha endometriose, mas não queria. Aí eu pergunto para você, Elisa, Beth ou Elisa, Elizabeth, enfim, se você estiver aqui presente ainda, você esgotou todos os tratamentos clínicos antes de operar? Essa é a pergunta. Escreve aqui se você mudou seu estilo de vida, se você já fez um tratamento voltado para uma medicina mais integrada, sistêmica, se você tratou seu intestino, regulou sua resistência insulínica e principalmente se você já teve acesso ao uso do Monjaro, que realmente também é um dos tratamentos que ajuda dentro desse processo da endometriose. Não é, Duda? Então, assim, Sim. não é incomum, eu já atendi vários pacientes que tinham uma cirurgia marcada ou uma cirurgia eletiva, que a partir do momento que teve essa mudança de estilo de vida, suplementação adequada, tratamento no foco ali da resistência insulínica, intestino, predominância estrogênica, obviamente, lá atrás não tinha, né? Há pouco tempo surgiu o Monjaro, a mulher saiu da fila da cirurgia. Sim. E, assim, e os médicos que acompanhavam ela ficavam surpresos, porque faz uma nova ressonância magnética, o exame de imagem diminuiu os focos. Parece mágica, parece até bruxaria, mas não. É simplesmente a gente está atuando na raiz do problema. Então, o ponto é, o que você já fez, né? As mulheres que estão na fila para operar, o que vocês já fizeram de tratamento clínico para você fugir da cirurgia? E por quê? Se você fizer uma cirurgia, que garante que não vai surgir novos focos depois? Você simplesmente só está enxugando gelo, só está protelando. A gente tem que entender qual que é a raiz. E é exatamente como foi dito aqui. Processo inflamatório, nível de intestino, resistência insulínica. E aí, realmente, o estilo de vida faz toda a diferença. Toda a diferença. Tá? Aí, ó, olha só que interessante. Gostaria de saber, com o tratamento de gestrinona, por que cai tanto cabelo e acne? Aí, Duda, gestrinona é um bom tratamento para endometriose, na sua opinião? Então, eu acredito que não posso dizer que seja bom para todas, mas está no nosso arsenal de tratamento. Por que essa questão desse relato, né, de efeito colateral da acne? Porque é uma medicação que ela tem ela é androgênica, né? Ela vai causar isso, mas algumas pacientes que não têm tanta sensibilidade não vai ter esses efeitos colaterais. Então, isso tem que ser muito bem alinhado na hora da prescrição. Olha, se você apresenta, né, se você tem a tendência à acne, se você tem uma tendência à queda de cabelo, pode ser que apareça. E a mulher, a paciente, a expectativa, ela tem que estar alinhada com a realidade que pode acontecer. Mas também temos alguns, né, o que eu falo assim, a gente tem algumas cartas na manga que a gente consegue também reduzir a chance de ter esses efeitos colaterais. Mas não é bater martelo e falar, não, você não vai ter. Tá? Então, por isso que a gente tem que avaliar muito esse seu perfil hormonal, a gente tem que fazer uma avaliação clínica, né, para a gente ver qual é a melhor indicação para você. Mas a Níveis de gestrinona, quando bem indicada e se o seu corpo realmente está preparado para receber, é uma ótima opção. ótima opção, né? Então, assim, existe a gestrinona. A gente sempre começa com sublingual
E se vê uma resposta bem interessante, a gente pode passar até para implantes, né? Quando bem indicado. Isso. Ó, a Beth respondeu aqui, Duda. Vamos lá, vamos quebrar a cabeça aqui. Ó, eu comecei a fazer uma alimentação anti-inflamatória, tenho um endotelioma de 7 centímetros, é grande, e uma endometriose encostada na parede do intestino. Você está conseguindo ler aí? Né? Não, agora não tá aparecendo para mim. Mas pode ler que eu te Então, acompanho. ó, ela começou a fazer uma alimentação anti-inflamatória, tem um endometrioma de 7 centímetros e endometriose encostada na parede do intestino. É grande, foco. Uhum. E a única opção que a médica me deu foi cirurgia. O ponto é, né, a partir do momento que esse foco já está grande, muitas vezes o único ponto é cirurgia, mas Cirurgia mesmo, é isso. é cirurgia, mas poxa, por que lá atrás, antes de surgir esse foco tão grande, e aí a gente deixa esse questionamento e deixa aqui realmente chancelado. Todo mundo vai se beneficiar com uma alimentação anti-inflamatória, todo mundo vai se beneficiar com suplementação, entre outras partes, né? Então, Beth, o foco aqui é grande. E o que você pensa, Duda? Eu acredito que tem a indicação de cirurgia, né? Faça, mas assim, também a partir, porque a endometriose, ela não tem uma cura em si. Pode ser que faça a cirurgia e a gente tenha aí uma recidiva. Então, para a gente reduzir a chance de recidiva, a gente fazer essa alteração do estilo de vida, né? Fazer a suplementação correta, entra, posso até pontuar alguns suplementos aí, mas assim, entra a vitamina D, entra a questão do ácido alfa-lipoico, Vamos o falar, vamos falar. glifage, a metformina, né, É, o ômega 3, NAC, só que a gente tem que avaliar como que tá toda a parte metabólica e hormonal, não simplesmente fazer o procedimento cirúrgico e depois vida que segue. certo. E aí, uma pergunta aqui, depois volta, né? Depois da cirurgia, sim, né? Esse é o ponto. Então, Beth, se realmente você vai fazer uma cirurgia, tudo não queria fazer, o ponto é, o que você vai fazer daqui para frente para isso não retornar, tá? E volto a dizer, existe um tratamento que vai além do estilo de vida, suplementação, que a gente pode falar abertamente quais suplementos que a gente pode tá dando esse direcionamento. E aí, então, ó, para todo mundo tá nos acompanhando, suplementação não vai resolver seu problema, Tisepatida não vai resolver seu problema 100%. A gente tem que estar com tudo bem equilibrado os alicerces. Sono, atividade física, hidratação, manejo do estresse. Tudo isso faz parte do tratamento. E não dá para você delegar para terceiros, certo? Infelizmente, as pessoas terceirizam o tratamento para uma caneta ou tomar pílulas e fazer terapias injetáveis. Eu e a Duda, a gente é fã disso, de terapias injetáveis, nós somos fãs de suplementação, mas isso é como se fosse a cereja do bolo. É algo para complementar. Tem que estar muito bem alinhado com outros aspectos, que é o estilo de vida. E estilo de vida não se terceiriza. A gente não consegue ficar do lado do paciente ou ligando todos os dias, perguntando, você está se alimentando bem? Você parou de bebida alcoólica? Você hoje acordou, fez atividade física? Não, isso não se terceiriza. Por isso que é tão difícil a pessoa manter uma constância. Não é algo que tem que ser para o resto da vida. E as pessoas têm altos e baixos. Tem dia que você acorda que você não está com vontade de treinar. Você tem semana que você está muito estressado e não consegue fazer uma atividade física e por aí vai. Não é isso, Duda? Isso, a gente tem que respeitar as fases, obviamente, mas fazer o básico, né? O mínimo que eu falo ali, E com constância. todos os dias, com constância, exato. Depois vira rotina, você não fica sem mais. Exato. Agora vamos falar de suplementação, vamos falar de tratamentos. Vamos começar com o tratamento via oral, depois a gente passa por os injetáveis e depois a gente fala da tisepatida que está dentro dos tratamentos injetáveis subcutâneos. Sim. Duda, dentro da suplementação, vamos separar aqui suplementos que atuam na resistência insulínica. Afinal, a resistência insulínica é uma das vertentes ali para o surgimento da endometriose. Vamos falar da parte hormonal, predominância estrogênica e intestino, certo? Vamos trabalhar nessas três vertentes? Por se a gente trabalhar essas três vertentes aqui, obviamente,
já se resolve aí 90 a 100% dos Sim, tratamentos, né? a gente já tem Então, os da pilares resistência aí. insulínica, é um dos pilares. Aliás, vamos falar da inflamação. Quais suplementos você mais utiliza? Se você utiliza, indique e prescreve para a parte de inflamação. Tá. Então, assim, pensando, colocando um caso aqui clínico, a gente pode pensar que tem uma paciente que né, tem o diagnóstico de endometriose e tem uma desbiose intestinal. A gente já pensa que essa paciente, eu preciso tratar esse intestino, mas né, corrigir algumas deficiências nutricionais, às vezes corrigir uma ferritina e otimizar a resposta, né? Então, eu vou optar pela via injetável. Então, aí a gente consegue fazer o ácido alfa-lipoico, né? A Uhum. gente consegue fazer uma reposição de vitamina D injetável para a gente Sim. melhorar também essa questão da imunidade. É, tem a questão do NAC, que é via oral, também eu faço, eu prescrevo bastante, melhora significativamente. Da parte de inflamação, além tem o resveratrol, Uhum. que é um Tem a potente curcumina. antioxidante, a curcumina, exato. Então, a gente, ômega 3 também. Então, a gente tem que ver o que o paciente já está utilizando, otimizar a dose, né? Porque a dose não é igual para todo mundo, otimizar a via, nem sempre o paciente vai se beneficiar com a via oral, a gente vai ter que ir para a via injetável para otimizar essa resposta. Exatamente, Duda. E olha só, então, aquele paciente que tem uma desbiose, não absorve as vitaminas e quer uma resposta mais rápida, a gente faz um tratamento endovenoso com Exatamente. essa segurança, até porque a gente faz algo personalizado e você tem uma resposta mais efetiva. Porque às vezes o paciente já está há algum tempo suplementando via oral e não está tendo a resposta porque ele ainda tem uma inflamação muito alta a nível de intestino, não absorve devido à desbiose. Mas, né, o tratamento injetável não é para sempre. O tratamento injetável ele é um complemento. Eu gosto de sempre associar as duas coisas. Uhum. O injetável com via oral é como se fosse um injetável naquelas fases mais críticas para dar uma resposta mais rápida, como se fosse uma dose de ataque, para depois o via oral realmente ser o tratamento preconizado de longo prazo. Sim. Aquela Né? dose E de é claro, aí à manutenção, né? medida, exatamente, de manutenção. E à medida que o paciente vai retornando nos acompanhamentos, aí a gente vai vendo a necessidade de manter via oral ou fazer algumas doses pontuais endovenosas para manter esses níveis satisfatórios. Né? Sim. Então, Duda, voltando aqui à parte da suplementação, sobre inflamação. O que eu prescrevo para os meus pacientes? Gosto muito do ômega 3, de boa qualidade. Então, é base do tratamento para inflamação. Gosto muito da curcumina, certo? Hoje tem diversas cúrcumas. Cúrcuma lipossomada, que você pode fazer em gotas. Você pode associar a Uhum. piperina para ter uma ação mais anti-inflamatória. A gente pode utilizar o resveratrol com ação antioxidante, né, com via oral, na forma de transresveratrol ou também Sim. lipossomado. Tem um Resvitec. Hoje, a indústria farmacêutica estuda, a indústria, aliás, de nutrição, de suplementação em magistral, estuda muito e existe várias formas de suplementação com poder maior de absorção, certo? Existem vias sublingual, você pode fazer realmente outras vias que são realmente têm uma absorção mais plena, certo? Então, ômega 3, temos a curcumina, temos aí o resveratrol, o NAC, como foi muito bem dito aqui. Gosto demais, demais também de melhorar a parte mitocondrial, e aí quando se fala de mitocôndria, temos a coenzima Q10, que entra dentro de um tratamento direto e indireto, tem o uso PQQ, temos a L-carnitina. Então, seja qualquer doença, né, das mais simples até as mais complexas, você melhorando a mitocôndria, você vai ter uma resposta interessante na parte energética da célula, certo? Sim. E dentro da parte da resistência insulínica, você gosta de prescrever o quê? Via oral, né? Dentro da suplementação. Então, ou eu coloco berberina Show. também, gosto muito. Quando o paciente não se adapta também ao glifage, eu vejo boas respostas quando a gente coloca ali o glifage, mas tem a berberina, o ácido alfa-lipoico.
via oral, né? né? E dois detalhes, Exato. ó, dois detalhes aqui. Você sabe quando a metformina tem alguns pacientes que não toleram devido à parte gastrointestinal. E aí eu vejo que eu não gosto, tá? Não sei se você já prescreve. Você prescreve transdérmico, a metformina? Não, não. Não, existe essa via. Só que eu não acho interessante, porque fica um alto custo e sem boa resposta. Aí realmente eu prefiro passar uma berberina, outros títulos ativos que têm praticamente a mesma resposta dentro desse foco da resistência insulínica. E a metformina é um medicamento seguro, barato, que existe desde 1920. Não sei se você sabia. Desde 1920. Então, há 6 anos atrás, a metformina, ela completou 100 anos. Então, ela Meu Deus. tem 106 anos. É um baita de um remédio que eu considero hoje praticamente uma suplementação. É claro que hoje tem um surgimento de outros medicamentos que avançaram demais, mas ainda ela tem o seu valor, né? Tem o seu valor que eu Tem o seu, gosto. tem o seu lugar. Mesmo com a tirzepatida, assim, eu coloco É, o glifage ali, a metformina, e dou é, resposta. porque ela realmente atua ali na MPK, né, que é uma via ali relacionada com a longevidade, melhora a parte realmente da resistência insulínica, logo melhora a inflamação. Ela é utilizada também para tratamento de obesidade, óbvio, né? Porque Uhum. não diretamente, mas de uma maneira indireta. Então, a metformina é um tratamento interessante. É claro que tem alguns pacientes que não toleram, principalmente quando você progride na dose, né? Você vai fazendo doses mais altas, acima de 1 grama, 1,5 grama. Eu nunca cheguei acima de 2 gramas, porque eu acho que quando você prescreve doses altas, depleta muito a B9, a B12, ou seja, ácido fólico, B9 e B12, e também depleta um pouco a coenzima Q10 à medida que você vai utilizando de longo prazo. Então, nas minhas prescrições, sempre quando eu prescrevo uma metformina, eu associo metilfolato e metilcobalamina e coenzima Q10, certo? Sim, muito coerente, exatamente. Legal. Então, resistência insulínica. Temos aí, então, a berberina, temos o ácido alfa-lipoico via oral, certo? Que realmente faz toda a diferença. Tem mais uma outra coisa? Tem magnésio, que é uma coisa Sim, interessante. interessante. Zinco, quelado, o próprio picolinato de cromo. Isso tudo são adjuvantes dentro desse processo de resistência insulínica que melhoram demais, certo? Exatamente. Legal. E de fitoativos, o Duda, que melhora a parte da predominância estrogênica. Qual que você usa aí? Então, eu gosto muito voltado ali, quercetina, eu uso a parte também, às vezes o DIN, né? De isso. Então, assim, e junto entra a parte também medicamentosa, né? Que aí assim, eu gosto também de focar mais nisso. Que a gente avalia conforme a necessidade, a fase de vida da mulher, se há necessidade de entrar com um anticoncepcional, aí a gente avalia só uma progestina ou não, vale entrar com o combinado, fio oral, anel vaginal, Gestrinona, enfim. Né? exato, a gestrinona. Então a gente tem que avaliar o perfil hormonal daquela paciente, o que realmente vai beneficiar mais. Perfeito, muito bom. Eu gosto muito do GIM para predominância estrogênica. Acho fantástico. Uhum. Muito, muito bom. Muito bom. Legal. E tem os tratamentos injetáveis, como foi dito aqui. Então, existe ácido alfa-lipoico, então é um dos tratamentos mais interessantes. E também intramuscular. Eu gosto de prescrever o Morosil para melhorar essa predominância estrogênica. O Crone, que também melhora a Sim, parte inflamatória. Então, existe a cúrcuma endovenosa, intramuscular. Então, tudo que a gente falou aqui via oral também tem endovenoso. E qual a finalidade? Você ter uma resposta mais rápida, simplesmente para ter uma melhora clínica mais rápida dentro de um processo de inflamação, resistência insulínica. Não é isso? E agora vamos falar da sua experiência, que eu sei que você é craque nisso, sobre tisepatida, né? X-hepatite, eu gosto, ela é minha Tisepatida. querida. Por quê?
está sendo um medicamento aí tão revolucionário, não só na parte da perda de peso, mas também tudo que envolve processo inflamatório. Porque se a gente for entender a base da fisiologia de surgimento de boa parte das doenças, é inflamação, né? O endométrio, uma das vertentes ali é inflamação, além da predominância estrogênica. Mas aonde que a tisepatida atua? Quais são os tratamentos? São doses altas, doses baixas? Então, assim, a tisepatida ganhou um espaço muito grande dentro da medicina convencional, medicina também integrativa. Ela é muito bem-vinda e não é incomum as mulheres que buscam emagrecimento, que têm um diagnóstico de endometriose, tratam as duas coisas ao mesmo tempo, emagrece, melhora os focos, melhora muito a qualidade de vida. Exato. Eu gosto muito da tirzepatida, ela veio assim para revolucionar mesmo. E a gente tem bons resultados porque a gente observa o que aquela paciente que tem o sobrepeso, tem a obesidade, junto ao diagnóstico de endometriose, como eu falei anteriormente, né? O tecido adiposo, a gordura, é um órgão que produz hormônio, né? Então a gente tem ali também o aumento do estrogênio pelo acúmulo de gordura. Eu preciso realmente melhorar essa composição corporal, reduzir essa gordura, né, que a gente tem ali, principalmente em região abdominal, né? E com isso a gente tem uma ativação também da parte, né, da desinflamação, a gente consegue ver melhora da parte intestinal também, né? E da parte da resistência insulínica. Então, a gente consegue, de uma forma geral, atuar em vários pontos, não somente a tirzepatida, como a Wesley disse, né? A gente tem que ver também os outros pilares e tratar de forma assertiva. Exatamente. É muito legal ver aquela paciente que está buscando emagrecimento como base, tem uma endometriose, tem uma desbiose intestinal, e depois de um tratamento com essa visão mais sistêmica, realmente responde muito bem, né? Responde muito bem. E já deixando claro para algumas pacientes aqui, o tirzepatida, né, que é um Monjaro, não necessariamente você tem que fazer aquelas doses altas para tratar a endometriose ou para tratar realmente a obesidade. Geralmente, não vou generalizar, pessoas que chegam em doses altas, acima de 10, é porque não está fazendo o dever de casa, Sim, né? Não está fazendo dever de casa, mas como? Não está fazendo atividade física, não está se alimentando bem, ou seja, está terceirizando 100% o tratamento para uma aplicação de caneta. Eu, particularmente, nunca cheguei numa dose acima de 10 miligramas. É claro que tem algumas situações que o paciente tem uma compulsão muito grande, que uhum, aliado a isso, está fazendo um tratamento psiquiátrico com medicamentos para ajudar a equilibrar a ansiedade. Existem alguns pontos, existe algumas particularidades, mas de uma maneira geral, pessoas que buscam melhorar a inflamação, perder peso, responde muito bem uma dose até 5 miligramas, mas muito bem mesmo. E aí, se você faz doses baixas, as chances de você ter efeito colateral são bem mais baixas, né? Porque eu vejo pessoas tomando doses altíssimas, com muito efeito colateral, e óbvio que a chance de você ter um efeito rebote é muito grande também. Então a gente tem que deixar muito claro que esse tratamento de tirzepatida, não só para endometriose, mas para emagrecimento, envolve você mudar o seu estilo de vida. Como foi dito aqui, é o alicerce principal. Eu tenho certeza que a Duda, antes de sair prescrevendo terapias injetáveis, antes de prescrever via oral, ela falou, ó, você tem que procurar uma nutricionista, você tem que fazer exatamente todo o beabá, o alicerce, para ter uma resposta mais efetiva. Senão você vai cair num efeito rebote e simplesmente você está investindo o seu tempo, seu dinheiro para algo que não vai exatamente. solucionar. Exatamente. Não é isso, Duda? Sim, eu pontuo muito essa questão da dieta, né, do plano alimentar, encaminho para nutricionista e falo da importância da atividade física, principalmente se a gente tem ali uma flexibilidade, vai para o treino de força, vai focar na musculação, fazer um cardio e
a medicação, a suplementação vai ser a cereja do bolo. Senão, vai jogar dinheiro no lixo. Eu falo desse jeito. Vai Os jogar dinheiro pacientes fora, sabem. tá gastando o tempo do médico e o tempo também deles, Sim, né? Exatamente. E aí, Duda, eu que não posso deixar de aproveitar a oportunidade, jejum intermitente, né? Então, o jejum intermitente é um dos tratamentos. Aí você me fala, mas por quê? sim. Porque o jejum intermitente melhora a resistência insulínica, melhora o processo inflamatório. Olha que interessante. Melhora alguma desbiose. Por quê? Imagine só, se eu estou 16 horas descansando o meu intestino, descansando o meu pâncreas, como é um tratamento bem-vindo dentro desse processo? Claro que nas janelas de alimentação, você tem que fazer uma alimentação rica em quê? Alimento de verdade. Frutas, verduras, hortaliça, peixe, carne, frango, ou seja, tirar 100% o glúten, tirar 100% os lácteos, tirar 100% os alimentos inflamatórios para ter uma resposta mais eficiente. Então, o jejum intermitente também é um dos tratamentos para endometriose. E faz todo sentido, porque eu estou atuando ali na resistência insulínica, atuando no intestino, num processo de predominância estrogênica e tudo que é a base do surgimento da endometriose. Então, olha só quantas ferramentas que nós temos dentro de, da medicina integrativa. Não é só tomar pílula e acabou. Não, vai muito além. Vai muito além. E é isso que é a nossa mensagem de hoje. Mudar o seu estilo de vida. Vamos responder mais uma aqui. Ó. Eu vou operar a Elizabeth, tá? Eu vou operar, posso fazer uma desses suplementação para melhorar o foco na parede do intestino? Porque sei que endometrioma não diminui, mas os focos de endometriose pode sim diminuir. E aí, Duda? Sim, a gente avaliando a dose certa para você, né? Orientando o horário certo, os suplementos também, que às vezes a gente acha que, né, todos esses que a gente falou, eu vou utilizar e vai melhorar. Calma, a gente tem que avaliar de forma bem individualizada, né? Para a gente também ter o benefício disso. Exato, muito bom isso aí. Pessoal, mais alguma outra dúvida aqui? Deixa eu ver se alguém na caixa de perguntas. Não, não tem. Mas, ó, vamos lá. Vamos deixar mais uns 2 minutinhos para responder e a gente chega no final. Tem mais uma outra coisa, Duda? A respeito, falando de hepatina, suplementação. Queria realmente trazer esse foco dentro da parte de tratamento. De tratamento, né? Exato. Eu acredito que seja isso mesmo, esses três pilares. A gente tem que tratar a parte imunológica, a parte, né, intestinal e hormonal de uma forma coerente, né? Foi aquilo que eu falei. Não é simplesmente colocar um anticoncepcional ou colocar uma gestrinona e achar que vai melhorar o cenário. Não, a gente tem que tratar o paciente de maneira integral mesmo, ir avaliando, não simplesmente passar e o paciente sumir, né? Tem que fazer o acompanhamento certinho para a gente conseguir ajustar, às vezes, dose, ver a resposta. Muito legal, Duda. E é isso. E a mulher vai ter uma qualidade de vida tão grande, Sim, que assim, aquelas. E fora isso, né? Ela engravida, porra, olha que benção, né? sim, eu Anos e tive uma anos tentando. paciente. Eu imagino, anos e anos tentando ali uma gestação, tal, vai pro método da fertilidade, e aí é uma visão diferente, né? Óbvio, uma visão diferente. E mesmo assim, às vezes a pessoa não tem essa resposta dentro da parte de fertilidade. E é tão legal a gente ver pacientes que depois de um tratamento, dentro dessa visão, consegue realmente engravidar. É muito legal, né? Assim, é gratificante. Extremamente gratificante. Muito bom, Duda. E é isso, tá, pessoal? Duda, obrigado, tá, pelo seu tempo, Obrigada obrigado a pela você. participação. É Foi legal, ótimo. é ótimo. Então, assim, que fica a mensagem da endometriose para todas as mulheres. Mudança de estilo de vida é a base. E existe suplementação, ou seja, existe uma mudança dentro desse parâmetro de uma visão só anticoncepcional. É muito simplório você tratar a endometriose só com hormônios. Vai muito além disso. E essa é a mensagem que a gente quis passar aqui, tá? Temos um tratamento revolucionário, que é a tisepatida, e sem dúvida nenhuma faz a diferença. Duda atende lá na clínica, né, às quintas-feiras. Ela tá. Quantos meses, Duda?
Tô com 5. 5? Já tá sentindo alguns efeitos aí, Duda? Já, já, a Isabel tá aqui, já. Eu estou até sentindo ela. Não, mas Isabel já efeitos assim de cansaço. estava no início, agora não mais. Graças a Deus está bem saudável, não tem Aham. enjoo, sem nada, tudo funcionando. E bom, eu vejo lá, a Duda é empenhada, não mata num dia de academia, né, Duda? Não, É, igual a daqui a Carla. pouco eu tô lá. Da gata lá. Então, a Carla, minha esposa, ela literalmente, um dia antes de treinar, de ganhar neném, ela estava treinando. Sério, foi até o É. final, né? Até o final, ela A foi, ela foi. minha meta é essa, então. Não, e com certeza, porque Sim. eu acredito que sim, pelo seu estilo de vida, você vai tirar de letra isso aí, né? Vai Não, tirar de mantive, letra. graças a Deus consegui manter, estou É, mantendo, é isso e é aí. muito importante. E aí foi o que a gente falou também em off lá, né? Se você precisar fazer as terapias injetáveis, tem que ver o ferritina, Sim. Nossa, B12, essa semana já tem meu Nuripurum, tá lá, tá lá, já tem prontinho. tem que fazer, tá? E é muito comum durante a gestação ter essa depressão de ferro, essa depressão de Sim, B12, ácido fólico, a gente tem que fazer tem essas que acompanhar reposições. certinho, com É, certeza. até porque tá gerando uma vida, não é isso? Então, Duda atende aqui em Vila Velha, no Espírito Santo, né, Duda? Na clínica isso. Schunk, uma grande parceira. E é isso, pessoal. Muito bom estar com vocês, tá? Obrigado, Duda, pelo seu tempo. Foi Obrigada a muito você, obrigada a esclarecedor, vocês. trazer essa sua visão médica, endocrinológica dentro da endometriose, tá bom? Um beijo, beijo, beijo. Tchauzinho, gente. Tchau, Boa tchau, terça. pessoal. Fiquem Ótima com Deus. terça-feira para todos nós. Tchau, tchau.